Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 13 de agosto. Agora na Espanha, 20 horas e 7 minutos. No Brasil, 15 e 7 da tarde. Gente, a BTC está tentando aqui se livrar da nuvem de Shimoku no diário. É bem provável que a gente consiga superar aqui a linha superior da nuvem no diário, que está em 25 mil e pouquinho, já nas próximas horas. Vocês vejam que o topo de anteontem, dia 11 de agosto, ficou em 24.918. O topo de hoje ficou em 24.888. A gente está em vias de protagonizar esse pump aqui em direção a essa camada congestional entre 28, 29, 30, 31 mil dólares, que é onde está a VWAP anual. É bem provável que na esteira do esgotamento desse final de semana e os mercados não abrindo de mau humor na segunda-feira, a BTC exploda num pump espasmódico em direção a essa camada acumulacional aqui, que é onde está a VWAP anual. Vocês vejam que a VWAP anual está coincidindo com essa camada acumulacional. E a gente segue desenhando um balezão Bolshoi bonito em direção à VWAP anual. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue agora estressando a Upper. É muito interessante porque a fidedignidade desse gráfico é brutal. A gente estressa a Upper e rapidamente ela volta para dentro da banda superior. Ela não fica tanto tempo com esse pavio protuberante, então é bem provável que a partir do próximo candle aqui a gente fique agulhando para dentro da banda superior e aí em algum momento a gente exploda para aí sim esgarçar aqui a linha superior e efetivamente fazer um desenho parecido com esse aqui, ó. Que entre 6 de julho e 8 de julho a gente esgarçou e aí sim ela fica livre para transitar com mais desenvoltura. Porque está faltando mesmo um pump em direção a 30 mil para promover um esgarçamento como esse aqui. É isso que a gente espera. No intraday a BTC foi didática, deixa eu despoluir aqui. Vocês vejam que ela estressou a Upper, foi buscar a VWAP, ó. Ela estressou a Upper, foi buscar a VWAP, depois estressou a Lower. Aqui eu dei um sinal que fechou em poucos minutos. Aí depois, quando foi 9 e pouquinho, 9h15 da manhã aí no Brasil, eu dei mais um sinal, estressou a Lower. E todos os 4 sinais hoje na sala de sinais fecharam rapidamente. Ela estava didática hoje, a BTC. Como tem sido nos últimos 5, 6 dias, ela está muito previsível a movimentação dela no intraday. Está dando bons trades para os assinantes da sala de sinais. Bem, pessoal, o Michael Saylor, nos fatos, alega que a BTC vai paulatinamente desmonetizar o ouro. O ouro deve ter um market cap, deixa eu botar aqui no ranking dos ativos mais valiosos do planeta, o ouro tem um market cap de 12 trilhões. A BTC, vamos ver o market cap da BTC, está em 470 bi, ou seja, um pouco menos de meio trilhão. Segundo ele, a BTC reúne as características de reserva de valor que superam olimpicamente as características do ouro. O ouro tem uma certa dificuldade de custódia, de transporte, e a BTC ela soluciona todos esses entraves do ouro de forma muito mais sofisticada e mais prática, bastando custodiar a private key de forma segura. Vocês vejam que depois do ouro, todo ouro legalmente conhecido no planeta vale 12 trilhões. Se colocar o ouro ilegal, pode chegar a 13 trilhões. Depois, o segundo ativo mais valioso é a Apple. E em terceiro, a estatal de petróleo saudita. A Apple vale 2,76 trilhões. A estatal de petróleo saudita, 2,39. E a BTC está aqui num patamar próximo à da Visa. A Visa, do cartão de crédito Visa, vale 445 bi. É proporcional, inclusive, à quantidade de riqueza que circula na rede BTC. E é por isso que ambas ostentam o mesmo market cap. Mas a quantidade de riqueza que paulatinamente vai circulando pela BTC, principalmente depois da atualização da Lightning Network, vai crescendo exponencialmente. O mercado ele sempre olha para o futuro e o potencial de crescimento da rede BTC é brutal. E é isso que vai levar a BTC para um market cap de talvez dezenas de trilhões até 2026, 2027, como eu venho reportando aqui no canal. E vários países agora integram a lista de nações onde a BTC tem curso legal. A lista só vai aumentando. Começou com El Salvador, agora já a República Centro-Africana, a Nigéria está se encaminhando para tornar a BTC a moeda de curso legal. Enfim, gente,
a lista vai aumentando, o FMI vai condenando as nações que vão aceitando a BTC como moeda de curso legal, mas o fato é que a pasta já saiu do tubo, daqui a pouco a BTC vai se consolidando, inclusive como reserva cambial. E alguns analistas dão conta de que uma alt-season forte vem por aí. Eu fiz a análise agora, há poucas horas atrás, da dominância da BTC, reportando exatamente isso, essa pernada impulsiva da BTC em direção a 30 mil dólares vai fazer com que muitas altcoins de altíssima octanagem, mas que dobrem de valor, então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E a Espanha avisou que vai construir um gasoduto de alta capacidade para abastecer a França. A Espanha, que recebe gás natural do norte da África, de Marrocos e da Argélia principalmente, e não sofre tanto, não está sofrendo tanto quanto a Europa anglo-saxônica, que depende diretamente do Nord Stream 1, que é o gasoduto que abastece a Europa anglo-saxônica com o gás russo, que agora está com a capacidade abaixo de 20%, e agora a Espanha avisa que vai conectar o seu sistema de gasodutos em favor da França, construindo essa infraestrutura pelos Pirineus. Vamos ver quando que isso aqui vai ser entregue. Está previsto para 2023. Mas uma obra dessa magnitude pode eventualmente sofrer atrasos. E um analista aqui na Zero Hedge dá conta de que acabou o jogo para o Federal Reserve. A guerra contra a inflação é uma guerra perdida, justamente porque eles imprimiram trilhões e trilhões de dólares. Desde o início da crise pandêmica, o Federal Reserve imprimiu mais dinheiro do que em toda a existência dos Estados Unidos da América. Desde a fundação dos Estados Unidos, foram necessários 227 anos para imprimir os primeiros 6 trilhões de dólares. Mas, em questão de meses, o governo norte-americano imprimiu mais de 6 trilhões de dólares. Ou seja, da crise pandêmica até hoje foi impresso mais dinheiro do que todo o dinheiro impresso desde a fundação dos Estados Unidos até antes do início da crise pandêmica. Ou seja, durante esse período a oferta monetária dos Estados Unidos cresceu 41%. Ou seja, gente, é bizarro. Os analistas estão dando conta de que é risível qualquer tentativa do Fed de secar tamanha quantidade de dinheiro. E o gás natural, o carvão mineral, vai retomando o seu protagonismo como matriz energética na Europa, que desde do desastre lá de Fukushima, depois que um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou o infortúnio de Fukushima, a Europa vinha num processo de desnuclearização da sua energia e ela já tinha praticamente se livrado do carvão mineral. As térmicas à base de carvão mineral estavam sendo todas fechadas e agora, com essa crise energética envolvendo as sanções contra a Rússia, o carvão mineral volta a um protagonismo bizarro, já que é uma das atividades mais poluentes que existem, é a mineração de carvão mineral, porque a extração desse minério do subsolo ele vem contaminado com cascalho, com terra, com areia, e o processo de lavagem do carvão acidifica a bacia hidrográfica da região objeto da mineração. É preciso um sistema hídrico absolutamente fechado para que a bacia hidrográfica da região onde acontece a mineração, ela não padeça de contaminação. No Brasil, no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, existem locais que são objeto hoje de recuperação ambiental, mas que são verdadeiras paisagens lunares, justamente porque o nível de acidificação da bacia hidrográfica é brutal, é uma das atividades mais poluentes do planeta e agora ela retoma o protagonismo justamente porque os embargos impostos contra a Rússia estão fazendo o carvão mineral voltar ao seu protagonismo na matriz energética da Europa. Estão religando térmicas à base de carvão mineral. Enfim, pessoal, o mundo está mudando muito rápido, a guerra do Putin está impondo mudanças dramáticas
não só em termos geopolíticos, mas financeiros, em termos de retomando antigas matrizes energéticas extintas, vamos colocar, já consideradas extintas, e agora retomam um protagonismo bizarro, como é o caso do carvão mineral. Mas enfim, a BTC vai se consolidando como uma commodity dentro desse cenário apocalíptico Mad Max. É inacreditável. Hoje a gente essa semana, por exemplo, por mais de 2 pregões, a Nasdaq caía e a BTC subia. Ou seja, já é normal a gente ver a Nasdaq caindo menos meio ou menos 1% e a BTC resiliente ali, subindo ou estável. Ou seja, ela vai sangrando a Web 2, que vai morrendo, onde o tráfego de dados e riqueza acontecia num feudo como iOS e Android, e agora dados e riqueza vão transitar livremente na Web 3, sem essa clausura imposta pela Web 2. É por isso que a Web 2 vai morrer. Essas Big Techs que valiam trilhões vão paulatinamente morrendo para dar lugar para a Web 3. E é isso que está acontecendo. A próxima parada da BTC vai ser esse patamar aqui congestional em $30 mil. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Na projeção, as 2 linhas da nuvem de Shimoku estão abrindo uma bela espessura esverdeada. Isso é muito bom. A BTC só vai descansar ali no patamar da VWAP anual, que está em $30 mil. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.